Olá pessoal, boa noite. Então, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui mais uma vez para a gente abordar um pouco sobre os nossos assuntos e hoje a gente vai trazer aqui sobre as crianças e não só as crianças, mas também os adultos diamantes. A gente vai explicar um pouquinho como que é isso. Então, sejam todos muito bem-vindos e quem quiser comentar como está se sentindo, de onde está falando. Eu já estava dando uma lida antes de entrar aqui nos comentários. Tem aqui a Cate de Gravataí, a Luzia de Santa Teresa, a Maria Rita de Belo Horizonte, a Harmonia da Alma de Florianópolis, Maria do Carmo de Piracicaba, a Ana do Rio de Janeiro, Andréia de Praia Grande, a Keila de Belo Horizonte. Temos aqui a Nájila de Peruíbe, a Silvana de Campinas, a Karen de Harmonia, aqui no Rio Grande, a Fátima de Belo Horizonte, o pessoal de Belo Horizonte marcando presença em peso. A Thaís aqui de Biritiba Mirim, a Maria de Portugal, a Alessandra de Curitiba, Gláucia de Inhumas, Goiás. Então, sejam todos muito bem-vindos. E por que a gente inicia aqui, né, falando sobre as crianças, né? A gente até colocou esse título, como são as crianças que estão encarnando na Terra agora. E nós poderíamos dizer, isso também é um pedido, tá, pessoal? De muitas pessoas que mandaram mensagem para a gente abordar um pouquinho aqui sobre as crianças, né? Então, a gente colocou o diamante, mas nós já vamos explicar toda esta configuração, né? Então, a gente poderia fazer uma pergunta dizendo que seria o seguinte, né? As crianças que estão chegando com estas características, que estão encarnando agora, elas são diferentes? Essa pergunta vem muito aqui para a gente também. E a gente diria que sim, mas também tem uma partezinha que não. Que sim, por quê? Porque elas estão, sim, vindo bem diferentes do que a gente considera como usual. São configurações energéticas que a gente já vai explicar. Também poderia dizer que não, porque muitos adultos, né, que já encarnaram bem antes, né, aqui também já tem estas configurações. E é isso que a gente quer explicar hoje aqui. A gente já abordou em lives anteriores, né, um pouquinho sobre esses assuntos também. E nós vamos hoje fazer algumas recapitulações e adentrar para a gente chegar nesse momento sobre as crianças que estão vindo agora. Então, quando a gente fala que já abordou, faz uma recapitulação, e até ia perguntar para quem lembra disso quando a gente comentou, nós trazíamos as configurações, né, que a gente chama de configurações, que são os nomes dados para os tipos de aura, né, que a gente conhecia lá como índigo, cristal, né, principalmente índigo e cristal, para agora chegar no arco-íris e diamante. E o que é isso, né? É uma origem, elas vêm de algum lugar, estas almas todas que encarnam, até porque se trazia essa informação que as almas índigo, elas vieram em massa aqui para o planeta a partir dos anos 60, 70, 80, depois já veio uma grande leva de almas com característica cristal, e agora a gente vê essa chegada de muitos seres que trazem uma configuração de alma que nós chamamos de arco-íris e depois também de diamante, né, que seria esta última configuração mais, vamos dizer assim, mais atualizada. Agradecer também aqui a Marlene, gratidão, Marlene, pela doação. O que acontece, né? Por que a gente diz assim, temos adultos, temos muitas pessoas que já estão nessa configuração também? Quando a gente fala índigo, cristal, arco-íris, diamante, isso não é uma origem cósmica, isso não é um lugar, isso de onde as almas vêm, não é nada disso. Quando nós buscamos essas conexões, a gente entendeu
que isso é uma vibração, uma capacidade de energia. Então, a gente pode dizer assim, é um tipo de aura que está se expressando aqui na Terra. Então, muitos de nós, né, viemos talvez para cá com configuração índigo, com configuração arco-íris, só que nós estamos aqui no meio de uma transição planetária, dentro do cinturão de fótons, e a nossa característica energética, ela vai mudando, ela vai se aperfeiçoando. O que isso quer dizer? Que muitos seres índigos, quando chegaram aqui no planeta, hoje já podem estar com uma vibração, com uma característica de aura já vibrando numa forma cristal, né? Assim como já pode até estar numa forma arco-íris, e por que não dizer numa forma diamante? Então, com isso, a gente chega no entendimento que esses nomes, né, eles são a vibração da aura, a expressão da aura aqui no planeta. Isso tem a ver com a energia, com vibração, com o quociente energético. Quando a gente pensa de uma forma um pouco mais amplificada nisso e entra em rotação energética, vamos falar assim para ficar mais fácil. Você pensa que, tentar fazer uma analogia, um peixe, né, ele vive dentro da água, ele é adaptado para aquele ambiente, seja em respiração, seja em toda a constituição dele, é adaptado para estar na água, tá? Quando a gente pega a característica que o planeta tem aqui, e os seres que vêm com essas vibrações e rotações maiores também tem uma pequena discrepância, tá, entre o ambiente onde ele está sendo inserido, na forma de rotação da energia, na forma como dá velocidade energética no processamento do corpo, desde as sinapses e a comunicação com todos os corpos sutis. Então, você pega um ser que ele vem com uma característica energética já mais elevada, ele vai ter uma certa, vamos colocar assim, uma certa dificuldade, né, em adaptação, em como a energia ela está nesse momento aqui no planeta, mas ela está em andamento, em modificação, né? Então, no caso, quando a gente pega assim, que muitos seres que já tinham essa vibração índigo, que já tinham essa vibração cristal, e agora também já entrando na arco-íris e diamante, estão fazendo adaptações. Quando a gente fala muito nesses flashes solares, em toda essa energia que está entrando, no cinturão de fótons, na inclinação que está tendo dos polos, tudo isso, né, a gente já vai vendo como cada pessoa vai reagindo a esses movimentos. E a gente tem feito algumas lives nos últimos dias, e aonde muitas pessoas estavam relatando diversos sintomas, diversas coisas que estão, né, passando diante de toda essa movimentação de energia. Então, quando a gente vai fazer uma análise assim que muitas pessoas perguntam, né, sobre as crianças, como que elas ficam, porque elas são diferentes, porque é difícil lidar, porque muitas vezes elas não têm os comportamentos iguais ao que a gente entende como usual. Tudo isso a gente já buscou, e de uma forma geral, né, a gente poderia dizer assim, elas já vêm mais adaptadas para esta energia aonde a gente está indo, tá? Essa descrição arco-íris, né, não tem a ver com gênero, ela tem a ver com uma completude vibracional, com as cores, né, com as cores no sentido de pegar todo um espectro, né, em completude ali. E já as diamantes, a nomenclatura vem bastante no sentido da conexão com o novo chakra cardíaco, que a gente já comentou bastante aqui, né, que seria o diamante de 144 faces. A gente vai abordando sobre tudo isso aqui, tá? Vai trazendo todas essas conexões, tá? Depois a gente vai pegar aqui a Tati Gratidão também, tá? Vai pegar aqui e vai falar um pouco sobre o autismo também, tá? Então, assim, o que a gente vai entendendo com tudo isso, né? Para a gente entender bastante sobre
como que se dá em completude essa transição planetária, a gente precisa entender alguns conceitos que, inclusive, tem aqui no canal, né? Ou pelo menos, vamos dizer assim, abordar sobre eles, né? No sentido de como que é uma mônada e também no sentido de o que é uma grade planetária, que a gente conhece e chama sobre matrix. Então, a matrix, que a gente chama a grade planetária, nós já fizemos lives bem completas sobre ela ancora a energia, ela ancora tudo que tem, tudo que é criado, tudo que emana aqui no planeta Terra está ali. Então, também estas formas de vibração, tá, são nomenclaturas, tá, pessoal? Não se apeguem assim ao nome. Índigo é por causa da coloração da aura também. Índigo, cristal, arco-íris, diamante. Elas têm formas fundamentais, tá, na sua vibração de aura, de auxiliar, né, nessa questão de conexão com a grade planetária, já sustentando novas energias. Porque o bem, a gente já falou isso em outras lives, né? O bem mais precioso que nós temos hoje aqui no planeta são as crianças. Elas têm uma capacidade muito maior de fazer esse ancoramento. Nós, adultos, também tem muitos, né? Muitos adultos que já estão se elevando, né, nas condições vibracionais, nas suas auras, de já terem condições de a sua aura, né, já fizeram movimentos, vamos chamar assim, de a sua aura já ter vibrações nessas características também, tá? Eu falo depois sobre a síndrome de Down também. A gente poderia resumir que eles são, sim, seres elevados. Inclusive, quando a gente pensa em cromossomos, eles têm um a mais, né? O cromossomo do amor. Então, é só a gente ver. Alguém conhece alguma criança ou algum adulto com síndrome de Down que não seja totalmente amoroso, né? Então, existem essas incompatibilidades aqui com a forma material. E eu falo isso porque eu também tenho aqui um filho, né, que é especial e que tem as formas dele também de se expressar. Então, muitas pessoas acredito que convivem, estão com crianças, estão com seresinhos, né, vamos chamar assim, que já trazem todas essas características. Eu tenho a Maria Isis também, que lá atrás nós também abordamos um pouquinho, explicamos um pouquinho, e ela já vem também com algumas características assim, o que a gente já sabia e brincava lá atrás, né, dizendo assim, a gente vai arrepiar os cabelos, né, com essas crianças. Arrepiar os cabelos em qual sentido? Porque elas vão ensinar para a gente. Na verdade, todas as crianças ensinam, né, só que eles, na verdade, vão ser os grandes professores da gente. Quem pega crianças, né, que tem alguma expressão, que tem alguma característica assim, já entende do que a gente está falando aqui, né? Porque são muito avançados, né? Eles vêm com coisas assim que a gente fica de queixo caído, né? Então, o que a gente queria explicar, né, para depois adentrar aqui um pouco nos questionamentos que vocês estão trazendo, né, é que elas estão encarnando em massa. Elas estão encarnando em massa, assim como teve esses movimentos índigo, cristal, vamos lá, índigo, anos 60, 70, 80, depois os cristais vindo com maior quantidade ali pelos anos 90, 2000, depois já começou a vir um monte de criança arco-íris, né, aos montes, com essa vibração, com essa aura expressando aqui no planeta, e para ali 2016, 15, 16, né, já veio os diamantes em massa aqui também. Então, nós estamos convivendo aqui com seres, né, de variados lugares, a gente poderia dizer várias sementes estelares que estão chegando aqui e que estão nos dando aula, nos ensinando, né, principalmente sobre amor, e principalmente como a gente consegue, né, de uma outra forma, viver mais em sociedade, né, em harmonia uns com os outros. Então, essas crianças, elas vêm ancorar isso na grade planetária. Elas vêm ser catalisadores energéticos.
elas vêm fazer esta função que é tão importante nesse momento de transição, que é sustentar, vamos dizer assim, cravar e sustentar a energia da nova Terra, que é a energia para onde nós estamos indo. Tá? Quando a gente vai pegar, né, pessoal, essa questão de... Você imagina, uma vez até conversando com o Marluz, não sei se alguém conhece o Marluz, ele estava explicando uma coisa por uma forma que a gente ainda não tinha entendido muito bem, mas fez bastante sentido. Você pega, por exemplo, muita energia, né, vamos dizer assim, uma grande energia, e você tenta colocar aquilo dentro de uma pilha, né, e não vai dar certo, né, porque é muita energia. Então, assim, claro que a gente está fazendo uma analogia forçada grande, mas a gente pode dizer que a alma, a estrutura, né, de corpos, de vibração dessas crianças, corpos sutis, ela é amplamente evoluída, então chega aqui numa estrutura nossa que ainda está em formação, em evolução, em transformação, né? E às vezes ela dá algumas pequenas incompatibilidades, né? Que aí a gente vai chegar em algumas situações que, inclusive, eu já conversei com bastante gente da área da ciência sobre isso, né? A gente buscando mais entendimentos, principalmente essa questão do autismo, né? Do TDAH, dentre outras tantas características, né? Que são apresentadas em maior número nessa fase, né? Isso vai validando também, vamos dizer, a estatística, ela vai validando estas informações espirituais também. Porque a gente tinha, vamos pegar 10 anos atrás, a gente tinha, pelo menos lá nos Estados Unidos, quando a gente pensa em autismo, né, a gente tinha um caso para cada 10 mil nascimentos. Então você vê o número, né, em cada 10 mil pessoas, você encontrava uma criança nascida com autismo. E hoje esse número... Até eu ia pedir ajuda para me atualizarem, mas a última vez que eu tive informação dele estava em 1 para 30 e tantos, né? Então, a cada 30 e poucas crianças que nascem, ela já vem com esse espectro, né? com essa, vamos dizer assim, forma que a gente entende isso aqui. Então, são características, né, geralmente, assim, de não colocar atenção em qualquer coisa que gostem, né, de não... eles geralmente vai chamar a atenção deles coisas que a alma deles é conectada, né, vão perder o foco facilmente. Me ajudem, e o que mais, né? Enfim, são características de que não são, assim, que a gente não entendia como usuais, né, aqui no planeta. E eles vêm ensinar para a gente uma série de coisas também que nós não éramos acostumados a entender. E aí, quando as pessoas perguntam assim, mas o que vai acontecer com eles, né? Será que eles estão preparados para essa transição? E a resposta, ela sempre era a seguinte: eles estão muito mais preparados do que a gente, né? Hiperfoco, desatenção, exatamente, são algumas características que eles vão apresentando. E só que imagina lá no início, né, quando isso chegou, aonde isso dava vamos dizer assim, um choque, né, porque era diferente do que nós considerávamos normal. E isso tudo está trazendo uma forma de integração, de aceitação do diferente, do novo. E nós estamos indo para algo totalmente novo aqui no planeta também. Então, eles são nossos professores, embora a gente não entenda isso de forma consciente, mas isso a gente poderia dizer, estão muito mais preparados, né, para toda essa energia, para tudo que está vindo, do que a gente, né? Bem mais do que a gente. Então, e claro, né, a gente tem isso em vários níveis. Aí, algumas pessoas já perguntaram para a gente assim, né, então, todos os autistas, é isso que você está dizendo? Não, existem casos e casos. Existem alguns casos, né, tanto de autismo como de qualquer outra
condição, né, que são almas, como a gente estava dizendo, que tem essas características. Outros casos também podem ser outras coisas envolvidas, né, vamos dizer, no processo encarnatório e evolutivo daquelas crianças, daquelas almas, tá? Então, isso vai trazendo... E um outro detalhe interessante, tá, que eu ia até perguntar, se vocês já observaram isso, né, que essa característica, ela também, né, ela é muito maior em meninos, né, do que meninas. Então, isso também a gente vai tentando buscar mais entendimento, buscar o que trazer, né, a respeito desses dados. Quando a gente pega assim, crianças que foram estimuladas, vamos dizer assim, em algumas escolas que são mais preparadas para isso, tá? Eu não vou citar nomes, mas acredito que a maioria conhece, ou já ouviu falar sobre algumas escolas que têm metodologias de ensino, né, que são voltadas, não na forma usual, mas são voltadas para a estimulação de potenciais da criança, né? Vamos chamar assim. E dentro disso, as crianças fazem coisas incríveis lá, incríveis. Então, por que a gente não poderia, né, dizer assim, tá, mas então elas estão ensinando a gente a buscar os nossos potenciais, aquelas coisas que realmente interessam, aquelas coisas que a alma, né, que a alma traz, e não o que é o padrão de sociedade que muitos anos nós somos condicionados, tá? Só vou pegar essa pergunta aqui da Silvana, tá? Porque isso aqui é importante falar, tá? Pessoas acima de 65 anos não vão para a quinta dimensão. Isso aqui, para mim, assim, eu vou dizer assim, né, com todo respeito, tá? Não é com você, Silvana, mas é com quem diz essas coisas, que às vezes me mandam, assim, coisas, perguntas sobre esse tipo, eu mando aquela figurinha, né? Eu respondo com aquela figurinha ou de bocejo ou de sono, né? Dizendo assim, nossa, isso aqui me dá sono. Por quê? Tá, mas a sua pergunta é importante, porque é bem importante nós esclarecermos sobre isso, tá? O que vale é energia. É energia. Tá? Não tem nada a ver com a idade que a gente tem aqui. Nós podemos ter pessoas com 70, 80, 90, 100 anos que elas têm energias muito boas, muito altas de vibração, e ter jovens que têm uma vibração péssima. Aí fica esse questionamento. A quinta dimensão é energia, é vibração. Aí a resposta seria, quem vai para a quinta dimensão? Quem é mais novo, né? Ou quem tem uma vibração adequada para estar lá, tá? A gente só... na verdade, ela colocou aqui, eu acreditei porque um amigo seu que falou rindo disso, né? Na verdade, nós até cancelamos, né, lives, eventos que a gente participaria por perceber, né, que muitas pessoas estão trazendo muitas informações que a gente entende que não ressoam, né, com os ensinamentos, né, que pelo menos que a espiritualidade passa aqui para a gente. Então, a gente teve já alguns convites, algumas lives que a gente não tem aceitado ou tem postergado, né, as participações nesses locais, porque tem antes ido pessoas, né, e a maioria sabe já do que eu estou falando, trazendo informações nessas formas, né? Então, mas eu gosto de esclarecer, porque quem está aqui tem essas duas, a gente sempre preza, né? Essa palavra preza por esclarecer, tá? Então, voltando aqui, nessa questão desses seres, tá? Dessas crianças. Elas têm características diferentes e vão ensinando muitas coisas. Se eu posso pegar aqui os dois filhos que eu tenho, o Pedro, né, o Pedrinho, Pedro Henrique. Ele tem paralisia cerebral. O Pedro, ele ainda não senta, o Pedro não fala, e ele então, se ele não senta, ele não caminha, né? E ele ainda não firma o tronco aqui. Então, assim,
eu tive que desenvolver formas de me comunicar com ele, dele me dizer se ele quer, se não quer, se ele gosta, se não gosta. Então, para mim, né, e para todos que convivem aqui com ele, isso está sendo um aprendizado assim, ó, gigante, né, gigante. E a gente pode dizer assim, o amor, tudo que conecta na volta e estando perto dele, é absurdo, assim, é coisa que só vivendo que eu não costumo, não gosto de ficar trazendo muitas coisas assim deles, até por exposição e tudo mais, mas é autoaprendizado, a gente poderia dizer. Né? Autoaprendizado no sentido que, vamos lá, quanto que isso aqui está fazendo todo mundo que está na volta crescer, estando aqui, podendo ter essa oportunidade, né, de conviver. Aí a gente vai entrando para outras características, né, como autismo, né, que a gente não entende ainda da forma correta. Isso até uma vez um neuro, ele falou para mim, né, o que a gente tem assim de estudo, de comprovação é os dados ali. Existia tantos casos, hoje existe tantos, mas a gente não entende muita coisa disso ainda, né? Então, aí depois entra a Maria Isis, a Mariazinha, como eu chamo, né? Já vindo com umas outras coisas. Vou dar um exemplo. Esses dias eu peguei um controle remoto, estava mexendo assim na TV, e ela enlouquecida com o controle remoto, com o celular, com qualquer coisa eletrônica assim, e ela fica querendo aquilo, pegar. A gente comprou um controle remoto desses de borracha, falso, para ela, e deu na mão dela para ela apertar. Vocês acreditam que com ela tá, na época ela tinha quase 7, ou tinha já 7 meses, ela pegou o controle, fez assim e olhou para a TV, viu que não mudou nada e atirou fora. Né? Então, você imagina que como que é, né, para quem está convivendo com as crianças, né, todas elas, como que o nível de aprendizado que vem, o nível de amor, principalmente. Essa pergunta eu até queria fazer, o nível de aprendizado e o nível de amor que todas essas crianças estão trazendo. E aí tem uma outra coisa que vem que é bem importante, né? Que volta naquela coisa, né? Se você perguntar hoje, assim, para pais, né, que tenham ou que convivam com alguma criança, que ela é caracterizada em alguns desses espectros, né, definições, geralmente os pais vão querer que os filhos sejam, vamos dizer, normais, né? Normais. E nós estamos em sociedade aprendendo a conviver com uma série de coisas diferentes, né? Só que depois isso traz num primeiro momento, assim, no entendimento mental, problemas, né, onde os pais entendem isso, muitas vezes não têm aceitação, inclusive, só para abrir aqui para vocês também, tem várias conexões que às vezes a gente faz junto com outras pessoas, Marise, Josi, enfim, com várias, onde estão sendo preparados vários trabalhos, né? Trabalhos que eles são espirituais, ou seja, eles são nas zonas espirituais para serem, vamos dizer, energeticamente colocados aqui no planeta para trabalhar a energia dos pais, tá? Principalmente dos pais que estão portando estas crianças todas. Tá? Então tem muito trabalho, que muitas vezes a gente pega assim, né? Tem as crianças, elas parecem, né, ser problemáticas, tudo mais, e estão sendo feitos grandes tratamentos, formando realmente grandes egrégoras espirituais para se trabalhar nos pais, né? Nos pais. E uma vez eu até questionei aqui com a espiritualidade, né? E eu disse para eles assim que a gente tinha a gente tem, né, algumas, como é que se diz assim, responsabilidades em trabalhar com os pais e as crianças também. E aí, uma vez eu questionei a espiritualidade. Bom, por que não trouxeram o Pedro aqui numa forma normal e a gente foi fazer esse trabalho? Esse foi meu questionamento. Aí entra a resposta, né, do Charim, que foi assim, como que você quer
auxiliar os pais, né, se você não entende o que eles sentem? Então, você vê que dentro do contexto, né, das egrégoras, dos contextos de trabalho, existe muita coisa que a gente não compreende com a nossa mente. E muitas vezes que eu digo, até converso aqui com vocês e digo que eu vou vivendo junto uma série de coisas para ter os meus aprendizados e com isso fazendo conexões, e essas conexões eu consigo vir aqui trazer aqui para vocês também. Então, para mim, vocês podem ter certeza que esses últimos anos todos, eles estão sendo assim, ó, de grande ruptura, de grande aprendizado, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que a gente veio aqui com uma missão, né, vamos dizer assim, como chamam, que linda, a gente vibra só luz, vem aqui, né, faz vídeos e é assim, não, né? Inclusive, até eu falei numa última live ali que o Pedro, inclusive, veio verificar no meu nascimento, ou seja, antes dele sequer estar perto de nascer aqui, ele foi verificar se eu conseguia respirar perfeitamente quando eu nasci aqui, porque isso tudo já está conectado, esses propósitos no tempo atemporal, há muito antes do que a gente imagina, né? Então, assim, o principal aprendizado, independente das nomenclaturas, vocês veem que não importa tanto assim as nomenclaturas, o que a gente faz nesse momento, né? Qual é o principal aprendizado? Como que a gente convive? Qual é o intuito? Por que essas crianças todas estão chegando aqui no planeta? Se o planeta está indo para uma outra vibração. E quando a gente entende, tudo é energia, tudo é cura, né? Tudo é cura. Então, quem que está se curando? Os pais estão se curando, os avós estão se curando, as famílias estão se curando, o planeta está se curando. E as crianças são, talvez, as que menos estão precisando de cura nesse momento, né? Porque, por isso que a gente sempre diz, talvez elas já estão mais adaptadas para onde a gente está indo, tá? É isso. Assim como pelo síndrome de Down também, a gente até falou, a gente poderia dizer, eles têm o cromossomo do amor, eles têm 3, a trissomia do 21, né? Eles têm 3 cromossomos, o 21 é um cromossomo a mais, né? Tem incompatibilidades aqui com a estrutura adâmica nossa, tem algumas, mas são amorosos, vem ensinar o amor, né? Uma vez eu até em conexão, e essa conexão, a Marise estava junto, participando, então ela pode atestar isso para vocês, né? Não vou citar nomes, quem era, a gente estava verificando, estava adentrando no campo de uma criança dessas. E havia uma preocupação muito grande dos pais em relação à criança. E quando a gente adentrou, a alma da criança explicava que as limitações físicas, né, não eram uma forma de enxergar muito mais humana, mas que ela vivia muito mais livre do que a maioria de nós. Ela inclusive explicava: eu vou para vários lugares que vocês ainda não acessam. A gente pegou também, numa live anterior, e isso eu queria perguntar para vocês, para quem lembra, e para quem puder colocar aqui no chat ou nos comentários depois as experiências que tiveram. Eu lembro que eu comentei numa live que tenho a minha esposa, né, ela trabalha num negócio de pilates, e do lado tem uma fonoaudióloga que trabalha com várias crianças, inclusive várias especiais. E eu estava sempre por lá. E eles brincavam assim: Henrique, por que essas crianças entram aqui e elas dão risada para você? Umas vêm lá e querem te abraçar, umas fazem algumas coisas, e até a fonoaudióloga dizia assim: tem crianças que entram ali, conversam com o Henrique, entram na sala comigo, ficam mudas. E aí eu disse uma vez em live, né,
que eu perguntava para essas crianças como se eu usava alguns códigos assim para entender elas, né? E eu perguntava para elas assim: você conhece o Sananda? Eu perguntava também outros seres, né, mano? Pena Branca, às vezes Melquisedeque, mas em modo geral eu perguntava se elas conheciam o Sananda. Às vezes, e aí depois eu falei nessa live para quem tivesse, né, quem convivesse com crianças, para perguntar para as crianças, mesmo que não precisa ser especial, você pergunta para as crianças, né? E aí você vê como que elas respondem. E só que ali, como elas tinham, vamos dizer, autismo, e elas não estão com a atenção, né? Elas não estão jogando atenção nas coisas. Eu perguntava assim: você conhece o Sananda? E elas viravam o olhar para mim assim na hora, né? E umas riam. Geralmente elas riam para mim, né? E isso, depois que a gente fez essa live e falou, né, deu essa dica, pergunta para eles isso. E os comentários que chegaram depois, assim, eram incríveis, né? A quantidade de pessoas que fez isso, né, que usou e entendeu as conexões dele. Por que eu uso o Sananda, né? Sananda é Jesus, porque ele é o mestre dirigente aqui da transição planetária. Então, vamos dizer, é o coordenador que... Lembra que na última live a gente fez uma analogia dizendo que a gente poderia dizer que tudo isso, né, as egrégoras, as coisas, se assemelha a uma grande empresa. Então, a gente poderia dizer que o Sananda é hoje em dia se usa aquela sigla, né, CEO. Então, ele é o que manda, que comanda aqui a transição planetária, né, junto dos seus braços lá, Metatron, Arcanjo Miguel, e dentre tantos outros seres que estão à frente. Então, quando eu perguntava isso para as crianças, elas sorriam para mim, porque ativa lá nelas, né? Então, aqui a Neuza comenta, né? Elas riam e pensavam, sabe, de nada, inocente. Né? Então, a gente fez, eu posso dizer assim que eu convivi, tive a oportunidade de conviver com muitas dessas crianças, né? E que, assim, elas surpreendem a cada dia. Então, a grande lição, talvez, que a gente tenha que colocar nesse momento é qual é o olhar, o que a gente tem para aprender com essas crianças, né? Então, lembro que numa live a gente até colocou assim, que tudo que a gente vive aqui no planeta depende da ótica. Depende da ótica que a gente coloca. Se você colocar uma ótica, vamos dizer, mais negativa, aquilo lá já coloca para você uma energia negativa. Se você coloca uma ótica positiva, agora você imagina assim, os pais, né, estão convivendo com crianças diferentes e a ótica deles é toda negativa naquilo. Isso traz uma carga energética, isso dificulta o movimento, dificulta a expressão mais natural também daquela. Agora imagina colocar uma outra ótica. Como que talvez isso tudo pode ser muito melhor vivido, né? Como que isso tudo pode trazer o aprendizado de forma muito mais harmônica, o avanço nisso tudo, né? E eles estão aqui ancorando essa nova energia, né? Estão aqui. E a gente tem uma certa dificuldade ainda de entender. E mais adiante, isso pelo menos a espiritualidade me explicou, mas mais adiante a gente vai entender isso ainda melhor, né? Quando a gente tem um movimento novo, é como se eles tivessem me explicado, né, que existem 3 fases. Existe a fase primeira, onde aquilo é trazido, aquela informação. Primeira fase, a informação ela é trazida, tem o conhecimento. Então a gente tinham crianças, né, que hoje provavelmente já sejam adultos, que traziam alguns tipos de características que vinham apresentar alguma coisa. Depois vinham as que faziam, vamos dizer, um assentamento, né, para depois vir as que fazem realmente a transformação. Eu lembro disso, destas conexões, elas são bem antigas, inclusive, que a gente fez, e eu lembro
de ter comentado isso em live. E aqui chega uma parte bem importante até, que eu queria perguntar para vocês se vocês recordam quando a gente fez essa live, quando a gente explicou sobre isso. Por quê? Porque é bem fácil da gente entender. Aqui a gente pode usar o nosso raciocínio, tá? Nós estamos indo para um planeta de quinta dimensão. Qual é o nome que recebe um planeta de quinta dimensão? Ele é um planeta de regeneração. Quando a gente pega a informação que as crianças que estão vindo para cá, elas são mais compatíveis com para onde a gente está indo, com esse planeta de regeneração, com a quinta dimensão, o que a gente pode entender com isso? Eu vou deixar um pouquinho para vocês responderem. O que a gente pode entender com isso? Compreendem? Eles têm as capacidades muito mais avançadas do que a gente, porque isso envolve energia, isso envolve vibração. Para quem assistiu a nossa live que a gente falou sobre cura alguns dias atrás, entende isso que a gente está falando. Elas são regeneradoras delas mesmas e dos outros. É o caminho que nós todos estamos fazendo. Nós estamos nos regenerando. O que é se regenerar? Isso poderia ser uma outra pergunta, né? Mas elas não vão se regenerar, olha bem, elas não vão se regenerar para voltar para isso que a gente chama de normal. Tá? Porque, vamos lá, se uma criança que ela tem uma vibração mais alta, que ela tem uma característica toda diferente. Antes tinha uma pergunta aqui de onde vem? De vários planetas, tá? De vários lugares diferentes do cosmos, não é de um lugar só. De vários locais vêm essas crianças, esses seres, tá? Aí a gente, vamos lá, vamos supor que elas têm o poder de regeneração. E elas fazem essa regeneração e elas voltam, então, para o que a gente entende como normal. Quando elas viram adultas, o que elas vão ser? Nós. Nós, igual a nós, porque isso é o que a gente entende como normal, né? E aí, nós estamos fazendo um movimento de nos regenerarmos, de nos curarmos. Então, a gente pode entender assim, não, isso que a gente está hoje, né, não é o ideal, porque a gente está indo para uma outra coisa. Né? Então, elas vão se regenerar não nessa forma que a gente entende. Entende? Elas têm a capacidade de fazer isso nelas e nos outros, muito mais avançadas do que a gente. É nesse sentido que a gente precisa entender. Porque se nós fôssemos perfeitos, isso que a gente entende como normal, a gente não estava fazendo tanto movimento, né? E o planeta não estava assim, né? Com essa característica que a gente sempre entendeu ali, que não é o que a gente espera de uma quinta dimensão. Então, eles vão trazendo já as boas novas, né? O entendimento do novo. Então, pelo menos é isso que a gente conecta aqui. É isso que a gente conecta aqui. E dentre todas essas lives que a gente já fez lives sobre DNA, a gente já fez lives, inclusive, sobre esse assunto das crianças, já vem com uma série de coisas. O objetivo nosso aqui, tá, todo, é trazer reflexão, né? Trazer reflexão. Quando a gente traz essas informações, a gente faz conexões aqui, o Charim, o Dr. Alonso, vários seres estão sempre presentes aqui. Eu, como canal aqui, não tenho uma capacidade de entender isso também estou nesse aprendizado junto com vocês e nós estamos aqui juntos para ir entendendo tudo isso. Tá? Então, o objetivo é esse, que a gente busque reflexão, que a gente busque entender, que a gente busque a subida da nossa consciência, do nosso autoconhecimento. Sim, aqui tem uma pergunta da Marta, tá? Eu tenho uma doença autoimune, DNA, sem cura, doença celíaca. Você acredita que poderá ser mudado? Sim,
né? Porque as informações, pelo menos assim, ó, por isso que eu digo, dentro do que eu estou aqui também aprendendo, né? Estas informações de cura, embora a gente use medicamentos, use coisas aqui nas nossas estruturas físicas, quando você pensa numa cura que envolve espiritualmente falando, essas informações vêm dos nossos corpos sutis, da nossa estrutura de DNA. Então, tem muita coisa aqui no planeta, né, que a gente diz assim, não tem cura, mas que não é que não tem cura, que a gente ainda não teve acesso à informação da cura. Né? E aí tem muitas doenças sem cura que tem várias pessoas que já acessaram a informação, elas, né, se curaram, vamos dizer assim, que a gente chama, né, a nossa mente, ela chama de milagre. Né? Então, vamos dizer, com todas essas crianças, voltando para o nosso contexto aqui, com todas essas crianças que tem aí pelo planeta, né, eu vou fazer essa pergunta também. Quantos milagres, né, talvez a gente não vai ver daqui para frente? Quantos milagres a gente talvez não veja daqui para frente? E a grande pergunta, nós estamos preparados para esses milagres? A nossa mente, como que ela está? Por que precisa dessa soltura toda? Por que precisa desapegar, soltar emoções, fazer uma série de movimentações? Porque isso é a regeneração. São acessar outras frequências, outras vibrações, outras informações, outras energias. É isso. É isso que a espiritualidade, assim dizer, tudo é muito simples, né? Só que dentro de como a gente faz o movimento se torna complexo, né? A gente faz muita resistência, como nós colocamos em outras lives também. Muita cura está acontecendo, a Nikita comenta aqui, está sim. Eu vejo isso frequentemente. Inclusive, cada vez que alguém compartilha uma coisa comigo, manda para a gente, né? Eu digo para a gente porque tem pessoas que ajudam ali também a acompanhar todos esses canais. Cada um é uma alegria, é uma emoção nova que vem, né? Numa emoção de felicidade, que quantas pessoas estão fazendo seus milagres, né? Os seus milagres conseguindo. Deixa eu ver o que mais a gente pode ter de pergunta. No fim, eu falei bastante, não peguei muitas perguntas aqui, mas a gente vai indo também dentro da condução, né? Alguém perguntou aqui, o doutor Alonso está aqui, o Charim está aqui também. Geralmente a Guaraciara tem um outro ser, né, que também está por aqui, que eu não sei o nome, sim, eu entendi alguma coisa como Sheila. Né? Então, mas não sei bem o nome. Tem vários seres que depende muito da onde a gente vai abordar, eles fazem, eles se aproximam energeticamente aqui fazendo a conexão. Sim, aqui a Luísa pergunta sobre as MedBeds. Aqui assim, ó, toda a informação, tá? Não só sobre esse assunto, tem muita informação na internet, nos vídeos, distorcida, onde pessoas pegaram as informações reais, distorceram, né, para seus próprios interesses. Teve muita, eu não vou citar coisa, mas teve muita coisa que aconteceu e deturpou muitos assuntos. Né? E aquela situação do Nessara, Gessaras, então tudo isso tem, quando espiritualmente, planos para estas coisas aqui. Só que se distorceu muito, se enganou muito também, e usando esta palavra, tá? Essa palavra, como ela está aqui, né? Poderia ser outra, né? A gente fala às vezes em câmaras de cura, é a mesma coisa, tá? Embora esta palavra. Tá? E tem perfume de rosas, exatamente, Sandra, exatamente. Tá? Mas voltando ali nas MedBeds, a gente pega essa palavra, a gente até falou, estas tecnologias, como SRA, como várias outras, elas já são pré-MedBeds, tá? Pré-MedBeds, que disso que as pessoas estão trazendo. Tem bastante informação distorcida, tem, tá? Mas tem aqui assim, como é que a gente vê aqui?
muitas informações foram colocadas, colocando esperanças nas pessoas, e onde elas ficam esperando esse movimento externo, tá? Sendo que a gente precisa fazer um movimento interno. Então, muita gente parou o movimento individual interno esperando coisas externas, como, vamos dizer, a questão financeira, a questão da saúde, a questão... Pode ver que para cada questão tinha uma coisa, um assunto, né, alguma coisa sendo colocada. Tudo isso existe nos planos espirituais e já aqui na fisicalidade também, tá? Só que tem também a questão de que muita informação foi distorcida, geralmente a fim de dar uma atrasada nos processos, tá? Aqui a Gabriela pergunta assim, como lidar com a crença, né, que merecemos a doença, que escolhemos? Na verdade, não, eu não usaria essa palavra. Eu poderia dizer assim, na verdade, a doença a gente criou ela. A gente criou, seja nessa vida ou em outro momento. Como já comentei em outros momentos que muitas estão lá no corpo emocional, vou tentar dar um exemplo bem prático aqui. Tá? Imagina que você traz uma informação dormente, né? Estado de dormência, vamos chamar assim, lá no DNA. E você está vivendo a sua vida aqui. Tá? Daqui a pouco acontece uma situação nessa vida atual que isso traz uma carga emocional, tá? Que vamos dizer que as suas sinapses, as suas coisas, já conectam lá naquela emoção, vamos dizer, de 1, 2, 3, 5 vidas anteriores, ou algum momento que ficou aquela emoção lá. Ela se ativa lá. Então, aquela informação que ela estava latente, né, dormente lá no seu DNA, ela começa a fazer um movimento de descida. Tá? E você que, vamos dizer, vive, revive e revive e revive aquelas emoções, até que daqui a pouco cristaliza, né, aquele aspecto que tem a sua origem lá no emocional. Às vezes não precisa ser só, tá? Só para explicar, não precisa ser só de outras vezes, mas que está atrelado ali a algum movimento assim e ativa nessa. Então eu diria que não é que merecemos, né? Eu diria que a gente cria isso, em algum nível, em algum momento, em algum estado vibracional. Tinha alguma coisa aqui que eu estava vendo aqui, mas eu não consegui pegar, né, sobre a rosa. Sim, quem está encarnado tem oportunidade de cura e quem desencarna também tem oportunidade de cura nas zonas espirituais, tá? Também. A mesma forma, tá? Aqui, o mesmo entendimento, Daiane. Quando é em crianças essas doenças, tá? A mesma forma, alguma coisa se ativou. Às vezes, né, se faz um movimento de escolha de encarnar para ela já logo se ativar, né, para fazer o movimento, tá? Mas isso já está nos corpos sutis em atividade de cristalização. Tá? Então, vamos pegar assim, tem coisas que mais fácil ou é mais evolutivo se curar na matéria. Tem coisas que é melhor fazer isso nas zonas espirituais, tá? Então, depende. Por isso que a gente sempre diz, não dá para julgar, porque cada coisa, cada um vai ter um propósito, um objetivo diferente dentro daquilo. Exato, o Paulo comenta que a sua doença é de sua responsabilidade. A manifestação acontece quando aparece a oportunidade. O que a gente tem aqui também, né, vamos dizer assim, teve muito tempo muito incentivo a nós nos sentirmos mal e produzirmos, né, vamos dizer assim, colocarmos em atividade uma série de doenças. Só que a consciência está modificando isso. E isso causa também bastante, vamos dizer assim, incômodo, né, para todo, toda essa forma que a gente sempre vê aqui no planeta, né, de, de colocar como se isso fosse uma coisa normal, né, nós nos mantermos sempre doentes.
Quando cristaliza, é possível reverter? Com certeza, com certeza. Quem quiser pode dar um pulo lá no meu Instagram, tá? Tem um coisinha lá escrito depoimentos. Eu não sou muito de ficar compartilhando, então é bem antigo aquele, porque era quando a gente estava lá no início dos nossos trabalhos, tá? Teve a filha de uma pessoa mandou um depoimento dizendo que a mãe dela teve remissão total da doença, era um câncer terminal, onde tinham dado uma expectativa ali para ela. Teve remissão total, foi feito um trabalho, né, com ela, mas ela queria muito essa cura, queria muito viver, tinha sede de viver, de ser feliz, de muitas coisas, ela alcançou esse estado. Tá? O que mais a gente tem de pergunta? Problemas digestivos, tá? Gastrite, vamos lá. Quando a gente pega os corpos sutis, tá? Físico, duplo etérico, emocional, tá? Aí a gente vai pegar os chakras, básico, umbilical, plexo solar. Plexo solar, ele é ligado à glândula do pâncreas. Se a gente pega lá nos corpos, é emocional. O que é ter ansiedade? A gente já explicou uma vez. Quando você tem depressão, é reviver emoções, reviver coisas do passado. Você fica revivendo aquela energia várias vezes. Fica revivendo, revivendo, revivendo. Isso vai dando depressão, que a gente chama. Os hormônios modificam, tudo se modifica. Ansiedade é você estar sempre jogando a questão no futuro, preocupado com o futuro, preocupado com o que vai acontecer, preocupado mas é futuro. O ideal é estado de presença. Então, quando você pega uma criança que ela tem ansiedade, ela está modificando, né, os seus padrões de pensamentos. Isso vai para o emocional, que é o primeiro corpo sutil acima do duplo etérico, que está no nosso terceiro chakra, que é o chakra do plexo, que é ligado no pâncreas. Aí começa os problemas no quê? Nos órgãos, né, nos sistemas que são interligados com aquela glândula. E a gente está explicando sobre sobre essa questão, mas a gente pode fazer essa associação com qualquer glândula, com qualquer chakra, com qualquer forma que vai estar, vamos dizer, no mesmo sentido. A mesma coisa. Quando você pega que tem problema, vamos dizer, em útero, ovários, pega lá o segundo chakra, o chakra umbilical, vai ter problemas, vamos dizer, nessa região toda de tireoide que muitas pessoas têm, né? A expressão, não soltar, deixar, guardar tudo. Quanta coisa hormonal está acontecendo. Tem muita gente falando. Eu expliquei uma vez sobre os processos autoimunes, tá? Tem live aqui também. Eu peguei uma explicação que veio aqui do Dr. Alonso, tá? Vou explicar o último assunto aqui, ligeirinho. Ele falou assim: você imagina que cada centro de energia seu atua de uma forma diferente. Por isso que muitas pessoas vão lá e dizem assim, tá com problema em tais chakras. Não é todos, tem alguns que estão com problemas, tá? Aí você pega, dá um exemplo aqui. Vamos supor que esse chakra aqui, tá o laríngeo, ele está fazendo atualizações energéticas. Então, daqui a pouco ele começa a fazer uma outra forma de vibração. Ele acelera a sua vibração. Ele vai subindo, vamos dizer, um pouco mais a frequência. E o timo aqui embaixo, tá? O timo aqui, eu até estou com uma camiseta aqui da Shantia Cash. O timo aqui embaixo, ele continua numa vibração ainda, vamos dizer, mais normal, mais usual que você era acostumado. E eles ficam disparando hormônios, eles comunicam, um sistema comunica com o outro, só que o timo, ele também trabalha nessa parte da imunidade, né? Então você imagina que eles ficam trocando informações, só que daqui a pouco, por essa diferença de rotação, de energia que está aqui, ele entende, opa, tem uma coisa esquisita ali, né? E ele joga um processo de defesa,
joga um processo de defesa lá. E o que acontece? Quando você vai nos médicos, você vai ver, não tem nada externo, né, que está atacando você. É interno, por isso que se diz autoimune. Está sendo uma coisa interna que está atacando a outra. Esse é o entendimento que a gente tem aqui, pelo menos. Claro, nós não somos da área da saúde, né? Mas essa explicação que eu peguei quando fiz as conexões, tá? E dentro disso, dentro dessas conexões, ele dizia, a maioria, porque não dá para generalizar, tá? A maioria, tá, desses processos, eles eram passageiros, porque quando estas energias se equilibrassem novamente, o processo passava, tá? Passava. Isso é o que a gente entendeu. Tá bem, então, pessoal? Então, hoje a gente vai ficando por aqui. Espero que essa live possa ter auxiliado de alguma forma. Esse sempre é o intuito nosso. O que ressoa, coloca para o coração. O que não ressoa, descarta. Essa é a melhor forma da gente fazer sempre, tá? E a gente vai se vendo por aqui, por aí, né? Uma ótima noite, um ótimo final de semana também.